Na nossa aula anterior, nós conhecemos a interface do Excel. E nós iremos dar continuidade agora conhecendo um pouco mais sobre as operações matemáticas e como usá-las dentro do Excel. Então vamos lá. Operações matemáticas, nós sabemos que as operações matemáticas básicas são 4, não é isso, pessoal? Que a gente aprendeu lá na escola, lá no início, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. Até aí, beleza. Você não precisa ser bom em nenhuma delas para usar o Excel. Não tem problema algum. Agora a gente sabe que na calculadora a gente usa alguns símbolos, mas quando a gente está no computador, no Excel, tem uma diferença que eu queria falar aqui para vocês. Olhem só. O símbolo de adição e de subtração, eles são iguais. A gente está vendo aqui que tem o símbolo de mais, tem o símbolo de menos. Agora, no computador, nós vamos usar o asterisco para fazer as multiplicações e a barra para fazer a divisão. Se você reparar no seu teclado numérico, se você estiver no computador agora assistindo essa aula, olha para o seu teclado. Você vai ver que lá em cima, na parte dos números, tem a barrinha de dividir, logo depois tem o asterisco para multiplicar, tem o menos e depois tem o mais. Lá na sequência, lá no canto. Você também pode usar esses mesmos símbolos na parte onde tem as letras, né? Mas eu pessoalmente recomendo que você comece a se acostumar usando, se você tiver com um teclado que tem ali aquela parte numérica, né? Alguns notebooks, por exemplo, só tem o teclado da parte das letras e os números ficam em cima. Mas se o seu teclado for numérico, tiver aquela parte de só número separado, vai se acostumando a usar esses símbolos aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos lá ver aqui alguns conceitos importantes. Vamos criar essa pequena planilha aqui, só para a gente entender. A gente vai fazer aqui algumas operações matemáticas, a gente vai começar a entender como é que o Excel faz cálculos, e para isso a gente vai digitar essas informações aqui na nossa tela. Então, deixa eu ir lá para a tela aqui do Excel. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Aqui no canto inferior direito tem uma ferramenta de zoom, eu vou aumentar para ficar mais visível. Lembrando que esse zoom aqui só aumenta na tela, tá? Não está aumentando lá na impressão. A gente vai falar sobre como imprimir nas aulas seguintes. Então deixa eu só ver aqui qual era o campo. Operação e resultado. Então, operação, resultado. Aí, na linha 2, adição, subtração, adição. Dei um Enter para descer para a próxima linha. Subtração, multiplicação e divisão. Ó, já está passando aqui, né? Ó, vou colocar aqui o meu mouse aqui em cima. E viram que virou a setinha do mouse ficou uma setinha com duas pontinhas, ó. Eu posso clicar e arrastar aqui e aumentar a largura da coluna, ou dar 2 cliques. Vamos preencher agora os outros campos. 4, 7, 3, 6. Então vamos lá. 4, Enter, 7, Enter, 3, Enter, 6. Sempre façam por colunas, pessoal, que vocês digitam o número e dão Enter e ele passa para o próximo. Então vamos para a próxima coluna. 2, 3, 2, 2. 2, Enter, 3, Enter, 2, Enter, 2. Perfeito. E aqui, onde a gente quer que saiam os resultados. Então, até agora, beleza. Já digitamos. Digita aí também, faz igual eu estou fazendo aqui, né? Dá um pause na aula, abre o seu Excel e vai fazendo simultaneamente para a gente aprender juntos, tá? Então vamos voltar aqui para o slide só para a gente entender um pouco. Vamos fazer esses cálculos simples. Primeira coisa que a gente vai entender é que existem os endereços das células, isso a gente acabou de aprender, e a gente vai usar fórmulas para calcular. E toda fórmula,
todas elas, começam com esse sinal aqui, pessoal, que é o sinal de igual. Então, lá no seu teclado, o sinal de igual, ele tem a tecla Enter, que é aquela grande. Em cima do Enter tem aquela setinha que apaga, né, para a esquerda. Ao lado da setinha que apaga para a esquerda, tem o sinal de igual. Você segura a tecla Shift, aperta o igual e ele vai aparecer. Então, vamos lá. A gente vai fazer esses cálculos usando o igual e calculando os números. E eu vou colocar aqui, vamos lá para o Excel, eu vou digitar isso que está acontecendo aqui. Vou colocar igual 4 mais 2. Vamos ver o que é que acontece. Eu quero que o resultado saia aqui, então eu vou escrever a fórmula aqui. Vou segurar o Shift, apertar no botão aqui do teclado, igual, igual 4, que é o 4 aqui da operação, da coluna B, mais esse outro aqui, 2. E agora eu vou apertar em Enter, pessoal. Vou dar um Enter, ou eu posso clicar fora aqui com o mouse, tá? Vou clicar fora aqui dessa vez. Ó, já deu o resultado, deu 6. E aqui do mesmo modo, vou dar aqui um igual, igual. No meu teclado não precisa segurar o Shift, apesar de que o igual tá em cima, né? Interessante. Então, 7. Como é uma subtração, eu vou usar o sinal de menos. Opa, o sinal de menos aqui trocou a câmera. Menos 3. Vou dar um Enter. Multiplicação, como a gente já viu, igual 3. Eu vou usar o asterisco, não vou usar X, não vou usar ponto, é o asterisco, vezes 2, Enter. E divisão, igual 6. Aí a divisão, vocês lembram que é a barrinha? Ó, cuidado que tem a contrabarra, que é essa aqui, que ela é assim. Não é essa, tá, pessoal? É a barra mesmo. Aqui ela é assim, nesse sentido aqui, né, da tela. 6 dividido por 2. E demos Enter. E os resultados estão todos aqui. Aparentemente, tudo certo, né? Tudo certo. Mas a gente vai entender... a gente viu que é legal, né? Ele fez o cálculo correto. Mas a gente vai entender agora um pouco mais a fundo. A gente já fez todos os cálculos, colocamos todas as operações, vimos que deu tudo certo. E essa é a impressão que dá, né? Porque todos os resultados de fato saíram corretos. 4 mais 2 dá 6, 7 menos 3 dá 4, 3 vezes 2 dá 6, e 6 dividido por 2 dá 3, tá? Tudo beleza. Porém, pessoal, esse método aqui que eu falei para vocês, ele é um método falho. A gente não vai utilizar esse método, eu estou usando apenas para fins didáticos, para vocês entenderem como é que o Excel funciona de fato. E a gente vai entender agora, mas se está tudo certo, qual é o erro, o que é que está errado. A gente vai agora mudar valores dessas operações aqui, para a gente ver o que é que acontece. Vamos lá, deixa eu voltar para o Excel e fazer aqui na prática. Então vamos supor que eu decidi que não eram 4, eu decidi que eram 8 e vou dar um Enter. Decidi que não eram 7, decidi que eram 6 e vou dar um Enter. Não eram 3, eram 2. Não eram 6, eram... Vou colocar aqui um 4. O que aconteceu? Ou melhor, a pergunta é: o que é que não aconteceu? Os resultados, agora que eu mudei os valores, os resultados ficaram errados. Da primeira vez que eu fiz, estava beleza, estava tudo certo. Mas por que os resultados agora estão errados? Sim, é porque eu mudei os valores aqui. E como é que a gente consegue evitar esse problema? Vamos voltar aqui que a gente vai entender. Então a gente fez a mudança dos valores e a gente, apesar de ter feito, os resultados não foram mudados também. Por quê? Prestem bem atenção agora também nesse trecho, pessoal. Nós usamos os números que estavam lá dentro das células como base para as nossas fórmulas. Ou seja, se eu falei para o Excel, calcula para mim quanto é 4 mais 2, o resultado sempre será 6.
independentemente dos outros campos, se eu mudar ou se eu não mudar, eu disse, coloca nessa célula 4 mais 2. E ele colocou 6, ele está certo. E como os dados eles podem mudar, a gente nunca deve calcular usando os números que estão dentro das células, porque esses números eles estão sujeitos a mudanças. Consequentemente, a planilha ela pode ficar sujeita a erros. E dependendo de que planilha seja, imagina só se fosse uma planilha no seu trabalho, um relatório, uma coisa importante, e acabasse dando um erro num número, poderia gerar até um prejuízo no negócio. Então, por isso, pode ocasionar erros e a gente vai ver agora como corrigir esse problema. Mas isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Como fazer as fórmulas de maneira correta no Excel. Vejo você na próxima aula.